galera, para mais um dos 10 melhores quadrinhos que eu li no ano de 2021. Salve, salve galera, eu sou Charles Nascimento, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal BBHQs. O nosso assunto é quadrinhos e eu tô levando adiante aqui a série em que eu falo sobre os melhores quadrinhos lidos em 2021. Lembrando um critério importante, que não são quadrinhos que necessariamente foram lançados em 2021, mas estão entre os melhores que eu li no ano de 2021. Esse é o critério. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa assistir os outros vídeos, tá? Dessa série, também tá nos cards aí, tá na tela final, tá em todo lugar. Antes da gente começar, você não vai se esquecer de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. E você vai ver aqui um programa um pouco mais extenso dentro dessa série de 10 vídeos aí dos melhores quadrinhos lidos em 2021, porque o quadrinho de hoje ele carrega uma polêmica muito grande. Aliás, ele carrega várias polêmicas e nós vamos falar desse trabalho hoje, que é o Lost Girls. Então a nossa conversa vai ser um pouquinho mais longa aqui, mas tem muita coisa interessante pra gente conversar, tá bom? Galera, é o seguinte, Lost Girls ele foi lançado pela editora Mitos aqui no Brasil no ano de 2020. E ali no comecinho de 2021, quer dizer, mais ou menos um ano atrás, ele gerou uma série de polêmicas, onde teve inclusive debates, discussões. Eu não vou entrar nessa questão das polêmicas, você que acompanha a Gibisfera aí sabe do que eu tô falando, mas eu vou direto para a minha própria análise em relação ao quadrinho Lost Girls. Bom, se ele tá aqui na lista dos meus 10 favoritos leituras do ano, né, você já entende que é um bom quadrinho, certo? Só que ele tem uma série de questões que a gente precisa avaliar aqui, e a primeira delas é o trabalho editorial da editora Mitos, tá? Eu vou falar então primeiramente sobre a polêmica desse trabalho com a editora Mitos, e em segundo lugar eu vou falar sobre a questão da obra em si, tá bom? Do trabalho aqui do Alan Moore com a Melinda Gabe. Melinda Gabe, que é a esposa do Alan Moore. Vamos conversar sobre esse trabalho aqui, beleza? Galera, em termos da editora, eu preciso te dizer um pouquinho o que eu penso sobre fazer críticas e apontar problemas das editoras e tudo mais. Eu procuro sempre colocar numa balança, tá? Eu acho que algumas pessoas têm uma atitude extremamente passional e emocional exagerada, que ataca ou destrói o trabalho de uma editora, ou de um artista, ou de alguém, por conta de um erro, ou dois, ou três. Então assim, eu acho que é importante colocar na balança, certo? Então, colocando na balança e tentando olhar com mais sobriedade, até porque esse processo já aconteceu faz algum tempo, eu vejo que a editora Mitos, ela cometeu erros gravíssimos nessa edição. Eu posso apontar pelo menos 3 erros gravíssimos. O primeiro erro gravíssimo dessa edição aqui é o fato de que Lost Girls se trata de um quadrinho pornográfico. Ele é um quadrinho pornográfico, um quadrinho muito bonito, um quadrinho com uma série de coisas interessantes pra gente debater aqui, mas ele é um quadrinho pornográfico. E você não encontra nesse material aqui nenhuma indicação de que o material é para maiores, e isso é muito ruim, isso é até perigoso, porque esse material ele tem pornografia pesada. Eu nem posso mostrar todas as páginas aqui, porque senão meu vídeo não será monetizado, mas a gente vê aqui que esse material ele pode tranquilamente ser confundido com um material para crianças, né? Ele tranquilamente pode ser confundido como um material infantil, e, obviamente, isso é um problema. Então, assim, isso é um ponto negativo e não é uma bobagem. A editora Mitos deveria deixar muito claro aqui em algum ponto, na quarta capa, em algum lugar aqui, bem visível, de que esse material não é indicado para crianças, é indicado para adultos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: existiu um problema, tá, que foi bastante debatido na época, sobre espelhamento de página ou posicionamento de páginas. E aqui vem uma coisa curiosa. O que acontece nos quadrinhos? É muito comum, quando você está lendo quadrinhos, que no final da página, você leu essa página, aí você leu essa, né? Quando você está aqui no último quadro da sua leitura, vai ter algum tipo de gancho ou situação que vai se resolver no momento em que você vira a página. Então, o planejamento do escritor e da artista, no caso aqui a Melinda Gabe, é todo feito para que essa página de virada sejam páginas impactantes. Por quê? Porque há toda uma construção narrativa nesses últimos quadros, normalmente é uma técnica utilizada por muitos quadrinistas, praticamente todos usam isso hoje em dia, que é de criar algum tipo de gancho, de situação que vai se resolver no momento que você vira a página. Isso é uma forma de engajar o leitor, tornar a história mais interessante, de estabelecer ritmo na narrativa. O ritmo na narrativa ele é estabelecido também com as splash pages, ou seja, que são páginas inteiras ou até páginas duplas, para dar uma sensação de impacto.
Então você está lendo uma história, você chega aqui no último quadro, ele vai construindo um efeito aqui para você chegar no último quadro, e aí quando você vira a página, você tem uma página inteira, uma splash page com uma imagem marcante, bacana. Eu poderia demonstrar aqui 1 milhão de exemplos para vocês em quadrinhos de super-heróis, de não super-heróis, onde acontece esse efeito, mas eu espero que você esteja compreendendo a minha explicação aqui, apontando no ar aqui, mas eu espero que você esteja compreendendo. Quando você chega no último quadro, você vira a página, isso aí a intenção é criar ganchos, né, para que você possa virar a página, se engajar mais na leitura, mergulhar mais na leitura, e essas técnicas, elas determinarão o ritmo, e eu diria, no caso desse trabalho aqui, até mesmo a poética. Sim, porque Lost Girls é um quadrinho que tem um aspecto muito de uma literatura, de uma poesia erótica, qual existe uma tradição muito antiga na Grécia, existe uma tradição na própria Europa, né, com textos clássicos, como por exemplo Decamerão, do Boccaccio, e tudo isso tá, né, o Marquês de Sade também. Você pega todas essas influências, você encontra essas influências nesse material aqui. Então existe uma poética em Lost Girls. Lost Girls não é um quadrinho pornográfico jogado ao léu, não é uma coisa... Não, é a pornografia enquanto arte, um negócio que inclusive incomoda muita gente hoje em dia, você falar isso. Daqui a pouco a gente comenta mais. E a editora Mitos, ela inverteu as páginas. E na época, houve o debate, a própria editora Mitos se posicionou dizendo assim, olha, se alguém se sentiu lesado, devolve o quadrinho, pega o dinheiro, teve uma história dessa e tal. E a editora Mitos, em momento algum, admitiu o seu erro. Isso é uma tragédia, isso é um ponto negativíssimo. Aqui vem os 2 erros, eu falei que eram 3, né? O segundo erro foi não reconhecer que falhou, errar num material que é caro e não reconhecer, e isso não é algo banal, né? Não é algo banal. Eu li essa edição, eu comprei a edição da Mitos, mesmo sabendo do problema, eu não comprei na época, eu demorei um pouquinho, e aqui a gente pode até levar em consideração um 4º erro, que é a Mitos não corrigiu o problema. Quer dizer, a Mitos não corrigiu o problema, não fez o recall, não admitiu o problema, e isso criou péssimas relações para Mitos na época, tá? E por que eu tava falando lá da balança no começo, né? Porque assim, a editora Mitos é uma editora que publica quadrinhos muito bons, é uma editora que eu já resenhei muitas vezes aqui no canal, vou continuar resenhando, mas nesse trabalho aqui, a editora Mitos pisou na bola legal. A editora Mitos deveria repensar sua atitude, mesmo hoje, sobre esse material. Sinceramente, galera, vou ser bastante honesto com vocês, eu não vou deixar o link aqui na descrição desse material não, tá? Não vou deixar o link, porque eu não concordo com a posição da editora Mitos e não recomendo que você compre essa edição. Não recomendo. Eu comprei a edição como produtor de conteúdo. Tem uma importância muito grande para mim ler o material, conhecer, porque eu não conhecia esse trabalho. Eu sou terminantemente contra ler scans, então comprei o material para fazer a leitura. Mas assim, é uma pisada de bola monumental e eu não recomendo que você adquira essa obra, não. Eu recomendo que você aguarde, tá? Até porque esse trabalho aqui, um trabalho dessa dimensão, deveria ter um texto introdutório, um pós-fácil, algumas notas explicativas. Esse material ele exige isso pelo preço dele. Pelo preço dele, ele chama um serviço mais qualificado da editora e um trabalho mais atencioso. E o trabalho aqui de trocar as páginas de lugar não é um erro qualquer, não é um erro sutil, é um erro grave, eu diria até mesmo um erro brutal, tratando-se de um trabalho que tem uma poética tão refinada. Tá? Então, a primeira polêmica estabelecida aqui foi o erro da Mitos. Esse erro aqui não dá para passar pano para Mitos. Erro indesculpável, porque a Mitos nunca pediu desculpa, né? Então a Mitos deveria pedir desculpas mesmo hoje, fazer o recall desse material aqui. Bom, já foi tanto tempo já, né, mas enfim, e deveria republicar esse mesmo material. Acho que o trabalho de capa, assim, é muito bonito e tal, mas deixando claro aqui, estampado, que é para maiores de 18 anos e fazendo um trabalho realmente mais sério, mais profissional, de organizar o material de forma correta e expor o material de forma correta, porque isso impacta, sim, na experiência de leitura. A segunda polêmica é sobre a obra em si, galera, e aí eu vou partir para a resenha, tá? Eu vou mostrar muito pouco da arte aqui pra vocês, tá? Por conta de que ele é carregadíssimo de imagens pornográficas, tá? O pessoal fala assim, não, quadrinho erótico. Não, ele não é erótico, ele é pornográfico de fato, onde você vai encontrar várias cenas de sexo explícito. E aí tem uma polêmica nesse trabalho, que é o tipo de... a natureza das relações sexuais que você vai encontrar aqui. Vamos lá, vamos explicar do começo. O Alan Moore pega um contexto histórico e mistura isso com uma fantasia.
ele pega o contexto do início do século XX, onde está ali a beira da Primeira Guerra Mundial. Ele pega ali um período, ele condensa na narrativa alguns anos do início do século XX. Ele dá uma intenção ali de final do século XIX, início do XX, ele vai ali para 1912, 1913 e tal, e ele dá a impressão que ele está condensando o tempo até o momento que vai chegar 1914 e vai começar a Primeira Guerra Mundial. E nesse contexto tem um hotel na Áustria, onde, né, por coincidência, se encontram ali 3 mulheres, e a gente vai... Eu realmente estou procurando uma página aqui para poder te mostrar, mas a gente vai encontrar nessa história aqui essas 3 mulheres se reconhecendo enquanto figuras que tinham, deixa eu ver se eu posso que tinham um tipo de sexualidade que de alguma forma essa sexualidade estava reprimida. Acontece que essas 3 mulheres, né, é a Dorothy, do Mágico de Oz, é a Alice, do País das Maravilhas, e a nossa queridíssima Wendy, do Peter Pan, né? Peter Pan, então pega aquela personagem e ele coloca essas 3 personagens se encontrando nesse lugar, e em determinado momento elas vão começar a expandir, digamos assim, os seus próprios horizontes através de uma redescoberta da própria sexualidade. O material tem uma arte que ela mistura uma arte pintada, ora com guache, ora com lápis de cor, que é uma lindeza o trabalho de cores que a Melinda Gabb faz aqui. É uma coisa extremamente bonita e que lembra, sim, contos de fantasia. E esse material é isso, ele é um conto de fantasia para maiores, né? Então ele vai trabalhar com essa fantasia. E aqui tem uma palavra-chave que vai explicar esse material, por isso que ele é tão polêmico. Esse material é sobre fantasia. Nós vamos ter 3 figuras que são de contos infantis, a Dorothy, a Alice e a Wendy, que vão se encontrar. Nós vamos conhecer um pouco sobre a família delas, os percursos que elas fizeram, e nós vamos conhecer a vida sexual delas em profundidade, uma história de vida onde tem várias relações, situações inusitadas, e nessas situações inusitadas vão aparecer relações sexuais que vão incluir de forma leve, mas zoofilia, vai incluir aspectos aqui de cropofilia. Procure no dicionário essas palavras, tá bom? Vai indicar que situações de lesbianismo, homossexualismo nas mais variadas formas e vertentes, e de grandes bacanais, encontros de sexo grupal, incluindo sexo com crianças menores de idade, sexo entre pai e filho, pai e filha, irmãos. Então tem todo um aspecto aqui de sodomização, aspectos relacionados a incesto e variadas formas, inclusive de estupro, vão aparecer nesse trabalho aqui do Alan Moore. Quem acompanha a carreira do Alan Moore sabe que ele tem uma questão muito forte com mulheres. Você pode procurar, eu creio que quase todos os trabalhos do Alan Moore, tá, tem alguma questão envolvendo mulheres, agressão a mulheres, brutalização das mulheres e tudo mais, você vai encontrar isso. E nesse sentido parece até um contrassenso que em determinados momentos o Alan Moore trate até mesmo situações de estupro com uma poética que quase faz parecer a coisa bonita. E galera, isso gera uma polêmica desgraçada. Esse material, quando ele foi lançado pela editora Devir, existe uma história de que os próprios editores, gente que trabalhava ali na editora, na época não queria editar o material, houve uma espécie de censura dentro da própria editora, porque a galera não queria mexer com esse material, e muita gente vai ter repugnância de olhar para esse material pelas formas como ele demonstra as questões da sexualidade dos mais variados espectros, das mais variadas formas, e sempre com uma poética erótica muito interessante. Então esse quadrinho ele tem uma coisa que ao mesmo tempo em que você repugna algumas ações e atitudes que os personagens têm dentro dessa história, você não concorda, né, com algumas situações, ao mesmo tempo aquilo é altamente atrativo, você não consegue parar de ler o material. Você quer saber as histórias, ele tem em determinado momento, ele vai ganhando uma coisa que fica meio decamerão, então as mulheres, as 3 aqui, né, a Wendy, a Dorothy e a Alice, elas vão contando as suas próprias histórias, enquanto que o Alan Moore vai como que recontando as histórias delas
só que de um prisma sexual. Ele vai recontando a história, por exemplo, da Dorothy, toda aquela história da Estrada de Ouro, do encontro do leão covarde, o homem de lata. Ele reconfigura tudo isso numa temática erótico-pornográfica, mas com uma poesia muito bonita. Então é um quadrinho que ao mesmo tempo ele é lindamente escrito, lindamente desenhado, mas ele tem uma série de problemas do ponto de vista moral. Eu já conversei com várias pessoas, eu fui aprendendo isso ao longo da minha vida, que uma das formas de você se libertar de situações opressivas dentro da sua própria mente é você efetivamente libertar a sua mente de qualquer amarra, né? A gente é ensinado pela sociedade muitas vezes que nós temos que reprimir os nossos pensamentos e sentimentos e que essa repressão vai evitar que nós possamos cair em situações desonrosas ou inadequadas. Mas existe uma ala, inclusive da psicologia e tal, que demonstra que não funciona bem assim. A fantasia, ela tem um aspecto libertador para nossa mente. Para ficar muito claro o que eu tô falando, porque eu tenho consciência de que eu tô num fio de navalha aqui, pense em filmes de terror. Você assiste um filme de terror onde tem lá um assassino e ele tá matando pessoas, e dependendo do filme, se você tá assistindo um filme do Jason, Sexta-feira 13, você até torce pelo assassino. Isso quer dizer que você se torna imediatamente um assassino? Não. E nesse quadrinho fica muito claro que o Alan Moore tá indo por esse lado. É desenvolver a fantasia, quebrar as barreiras das limitações sociais, avançar na fantasia proposta num quadrinho com personagens fictícias, para que através disso a nossa própria libertação em relação a dogmas e tudo mais se manifeste. Não no sentido de ir lá e fazer aquilo que elas estão fazendo aqui, mas no sentido de apreciação da arte, libertar a nossa própria mente da necessidade de fazer ou coisa do tipo. Compreende? O quadrinho ele tem um aspecto assim realmente exótico, né? Ele carrega nas coisas. A Melinda Gabb faz um tipo de arte colorida aqui que tem muito de uma arte erótica recuperada com aspectos de um exotismo. É quase como se ela estivesse nos levando para um lado da cultura que é meio que negligenciado, ele é escondido. Então, nesse sentido também, esse quadrinho ele não tem nada a ver com a pornografia que se consome hoje em dia, que é uma pornografia mecanizada muitas vezes, né? É uma pornografia toda limpinha ali para fazer toda uma coisa gestual e performática. Aqui não. Aqui a coisa vai muito mais profundo no sentido da imaginação, da exploração do erotismo e das fantasias dos personagens envolvidos nessa história. Eu confesso a você que em determinado momento eu tive uma impressão de que o Alan Moore ia começar a se repetir. Ele roda a coisa e começa a dar um crescente para a narrativa que torna o quadrinho uma delícia de se ler, maravilha, e eu lamento demais, lamento profundamente que a Mythos não tenha feito o trabalho necessário aqui para essa obra ser tudo que ela merece ser, porque é um quadrinho sensacional, mas fica bem claro aqui que não é um quadrinho que vai agradar todas as pessoas, não vai definitivamente, porque precisa ter essa libertação de olhar, essa capacidade assim, mais transversal de olhar para a fantasia e de compreender que a fantasia ela explora limites que não precisam e que não devem ser explorados no mundo real. É isso aí, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e entre no canal de Telegram aqui na descrição desse vídeo para você receber informes de quadrinhos com bons preços. Eu vou ficando por aqui, em breve eu volto com mais um vídeo do canal. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!